Ouvir um pastor que não entende de hermenêutica, duas coisas. Ou ele fugiu da aula de teologia, ou ele é um canalha também. Porque vir falar que o pastor André Valadão em um culto dentro de uma igreja, repito, em um culto dentro de uma igreja, ele não estava em discurso político, ele estava falando para os fiéis dele, executando aquilo que ele pensa, como se diz a própria palavra, citando um texto do dilúvio, mostrando que houve um tempo na terra em que Deus simplesmente desistiu da raça humana por causa dos seus erros e dos seus pecados e enviou sobre a terra a destruição. Ele deixou claro que Deus não fará isso de novo porque a graça chegou sobre nós. E então que ele diz à sua plateia, ao seu povo, já que Deus não vai destruir a terra, vamos para cima. De que forma? Pregar o evangelho, anunciar que Jesus Cristo liberta as pessoas e anunciar que pecado é pecado e ponto final. Não tem como as pessoas transigirem nesse assunto. Não se pode meter em assuntos de igreja. Não se pode meter o bedelho onde não são convidados. Comunistas entendem de paredão. Comunistas e socialistas entendem de distorcer a imagem das pessoas, de destruir aquilo que as pessoas falam. Mas de culto e de igreja não entendem. Pastor André Valadão, o senhor tem o carinho da nação brasileira evangélica, dos católicos de família. Somos mais de 1 bilhão de cristãos de verdade ao redor do mundo. E todos nós sabemos que diz a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a respeito do que é os atos. Eu não posso nem falar aqui porque posso ser processado. Prezado deputado Pastor Henrique, Vossa Excelência tem a palavra. Um deputado que acha tranquilo orar pedindo a Deus que quebre a mandíbula do Lula, disse que eu não sou pastor e não tenho comunhão com Deus. Um deputado que subiu à tribuna com uma peruca, debochando da vida de travestis e transexuais, disse que eu não sou pastor. Mas olha, eu aprendi inclusive com Jesus, a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não significa ficar em silêncio, mas significa não reproduzir o discurso de ódio. E esse país é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho que discursos de ódio e de deboche carregam um sangue de cumplicidade nas mãos. O cristianismo tem 2000 anos de história e bilhões de pessoas. Ninguém tem o poder sozinho de dizer quem é e quem não é cristão, muito menos um mimado de coração cheio de ódio. Na história do cristianismo, existiu um cristianismo das cruzadas, da Inquisição, da escravidão, do apartheid, das ditaduras e até discurso moral cristão apoiando o nazifascismo. E sim, no Brasil de hoje, tem pessoas que representam esse tipo de cristianismo da fogueira e do fuzil. Eu não. E milhares de cristãos não. Esse deputado também disse que eu sou pastor de uma igreja invisível. Primeiro, eu respeito todas as pequenas igrejas espalhadas pelo Brasil com pessoas sérias servindo ao povo. Segundo, Jesus de Nazaré não fez parte de uma maioria não, Boulos. Pelo contrário, uma maioria religiosa capturada pelo ódio estava em torno da cruz gritando com raiva, crucifica, debochando da morte de Jesus. É preciso reconhecer que tem gente assim. Esse mesmo deputado se orgulha do seu caminhão de votos. Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Do que adianta poder e votos e ter o caráter corrompido pelo ódio? Eu permaneço aqui, defendendo o Estado laico, respeitando todas as religiões e a não crença religiosa. Eu não quero transformar o parlamento uma extensão da minha igreja, eu só quero ajudar a construir um país justo, solidário, fraterno e sem fome. E eu não estou sozinho. É importante dizer isso. Não em nosso nome o fanatismo religioso. Não em nosso nome o discurso de ódio e violência. Não em nosso nome o deboche diante do sofrimento humano. Não em nosso nome o cinismo e a hipocrisia. Não em nosso nome a glorificação da violência. Nós seguimos, nós resistimos, nós nos multiplicaremos com amor, coragem e humildade. Ninguém pode definir a fé que eu carrego no meu coração, que vem de São Francisco de Assis, Martin Luther King, das comunidades eclesiais de base. Sim, eu me inspiro em Jesus. Essa é a minha fé de amor.